Contabilidade na TV, apoio educacional, Sistema Fenacom, Sescap, Sescom e SCI Sistemas Contábeis. Hoje, Contabilidade na TV vai conversar com o auditor da Receita Federal, o senhor Jonathan José Formiga Oliveira. A gente vai conversar com ele sobre um assunto que ele veio tratar aqui no 10º Enescap Nordeste, que é o mundo pós-SPED. Auditor, será que a gente pode tratar o mundo como pós-SPED, sendo que 95% das entregas do SPED ainda foram feitas de forma errada? É pertinente essa indagação, porque na realidade, quando ainda se verifica que estamos num processo de adaptação, não é pós-SPED, até porque o SPED não é um projeto periódico, né? Ele é um sistema de apuração dos tributos permanente. Já temos aí 7 anos da sua implementação inicial e ele é o carro-chefe no tocante ao trabalho usual da classe contábil. Então, ele não é pós porque ele é presente e cada vez mais está ampliando no raio de ação da atividade contábil. Ainda se tem um volume razoável de escrituração não totalmente íntegra, que é normal em função de ser um projeto, uma atividade nova, mas que gradualmente está gerando as informações com mais consistência. Os órgãos fiscalizadores do fisco têm consciência dessa situação e está atuando no sentido de colaborar, de participar no processo de capacitação do profissional contábil. Então ainda não existe previsão de multar, de cruzar esses dados e de ver essas inconsistências para que seja cobrado efetivamente das empresas e das contabilidades? O objetivo da Receita Federal em particular não é aplicar penalidade. O objetivo institucional do órgão é arrecadar para o governo federal poder provir das atividades próprias do Estado. Nesse sentido, o SPED vem objetivando fazer com que os tributos sejam apurados espontaneamente, porque dentro do programa já tem uma série de validações que minimiza eventuais inconsistências. Então, não se tem a pretensão de punir, e sim de viabilizar que as escriturações sejam apresentadas com mais integridade. Que ações que serão feitas para fazer essa viabilização? A Receita pretende rever o SPED, reensinar? Não tem, da análise das escriturações já entregues, ainda bem, vemos que a maioria está conferida de integridade. Ainda temos um volume que já diminuiu gradativamente de escriturações sem o grau de integridade esperado para cada escrituração. A ação que a Receita Federal está procurando atacar e atuar é no sentido de capacitar os segmentos próprios da classe contábil através das suas representações, CRC e SESCOM, de painéis, de apresentações, de reuniões técnicas, objetivando tirar dúvidas e esclarecer pontos específicos e dificuldades que a classe contábil se depara no dia a dia. Hoje o senhor falou aos contadores que exigissem das empresas de tecnologia um maior grau de efetivação desses dados, dessas informações a serem prestadas. Hoje a gente vê, por outro lado, que faltam às empresas de tecnologia informações do governo para que esses layouts sejam devidamente cumpridos. O que fazer nesse paradigma? Cada escrituração que venha a ser instituída previamente, no mínimo com 6 meses de antecedência, o ente instituidor, quer seja o fisco estadual, quer seja o fisco federal, divulga, dá publicidade ao layout. O objetivo
não é tão somente para o profissional contábil conhecer, mas também as empresas envolvidas no desenvolvimento de sistemas e programas de computador, de já conhecer a estrutura e modelagem para poder gerar sistemas. A particularidade que nós vemos com o SPED é que antes quem conhecia o aspecto tributário, a base de cálculo de cada imposto de contribuição, era o contador. Ele recaía sobre ele, utilizando o planejamento do Excel ou programas mais básicos e adquirido pelo próprio escritório de contabilidade. Cabia a eles a tarefa de conhecer a legislação tributária. Agora não. Com os impostos sendo apurados através de um sistema de computador, que são os programas do SPED, faz com que as empresas provedoras de soluções de informática tenham que conhecer não só os aspectos de informática em si, mas também da legislação tributária. Então essa é a questão aí, que tem que haver uma interseção maior das empresas que desenvolvem programas para o SPED, tanto com os fiscos de limidura, como também com a própria classe contábil. De sorte que, através do SESCOM, o FENACOM, se faça eventos específicos para discutir com a participação de representantes dessas empresas soluções no sentido de ajustar algum aspecto dos programas de informática que não está atendendo a classe contábil. Hoje a gente vê que nem todas as empresas têm nota fiscal eletrônica. Aí chega na hora de fazer o manifesto, o software ele não consegue puxar pelo CNPJ direto isso e entregar para as empresas. Existe uma preocupação da Receita com relação a isso? Isso é uma preocupação da Receita, só que a Receita Federal, no rol de suas atribuições, não consta da suporte tecnológico a contribuintes ou a empresa que desenvolve programa de computador. Então, a princípio, estamos diante de um impedimento regimental do órgão, das suas atribuições. Mas isso aí não impede de que da Receita Federal, através de seus canais de solução existente, plantão fiscal, os grupos definidores pedem que fazer reuniões temáticas que tem com frequência no CFC ou no CRC e SESCOM, no sentido de discutir esses pontos aí de ruptura. O senhor falou sobre a valorização do trabalho do profissional contábil. O que o contador deve falar para as empresas para que realmente seu trabalho seja valorizado e que aumentem seus honorários, porque o número de informações que ele tem que prestar e o comprometimento civil dele também é muito grande, né? De fato. Essa é uma questão aí crucial, que, como eu fiz questão de ressaltar, o problema maior não está na capacidade de atender às demandas do fisco por parte do profissional contábil. O profissional contábil eu reputo como uma categoria profissional extremamente preparada, né, diante dessa complexidade que é a legislação tributária. Todavia, o que mais se ressente é de ter a contrapartida no tocante aos seus honorários. Então, vemos como sendo uma saída, uma solução que as empresas demonstram o grau de responsabilidade e complexidade que recai sobre o profissional contábil. Que um eventual erro pode acarretar prejuízo em matéria de uma carga tributária maior, de penalidade. Então tem que ter um trabalho de conscientização junto ao empresário quanto à responsabilidade e à importância sobremaneira do trabalho do profissional contábil. Eu gostaria que o senhor falasse de um outro ponto. Eu recentemente fiz uma matéria com relação à padronização do Código de Barras, a importância que isso poderia ter na questão do SPED. Se hoje o governo exigisse que todos os produtos tivessem um código de barras padrão, isso não iria diminuir a questão dos erros na entrega do SPED? Com certeza. Aí a gente está diante de mais uma situação que não envolve uma solução específica de um órgão, porque aí é em função dessa multiplicidade de órgãos que atuam
no tocante à emissão de documento fiscal, temos documentos fiscais que são instituídos pelo fisco municipal, outros documentos fiscais que são instituídos pelo fisco estadual. O único órgão que não institui documento fiscal específico é a Receita Federal. Os modelos de documentos fiscais utilizados nas transações comerciais praticadas no Brasil ou são instituídos pelo fisco municipal, onde temos quase 6 mil municípios no território nacional, ou pelo fisco estadual, que temos 27 unidades da federação. Então tem que haver aí uma unicidade de procedimento. E a tendência é de, gradualmente, essa padronização indo se corporificar. Vejamos que o CNPJ, a partir de 2015, já vai ser o único cadastro para as empresas. Então, aos poucos, estão sendo tomadas ações nesse sentido de objetivar uma maior padronização. Seu Jonathan, muito obrigada pela entrevista. Desculpa incomodar o senhor durante tanto tempo, mas eu acho que é um esclarecimento necessário para toda a classe. Muito obrigada por participar aqui do Contabilidade na TV. É isso aí, Contabilidade na TV, sempre levando conteúdos relevantes até você.